Dando seguimento aqui ao nosso treinamento, a gente vai tratar agora de algumas operações elementares envolvendo lotes e unidades cadastrais, certo? Basicamente, a gente vai lidar com desmembramento de lotes e unificação desses lotes, certo? São operações assim muito frequentes e fundamentais para a manutenção da base cartográfica. Beleza. Para a gente tratar da questão de desmembramento de lotes, o que a gente tem que fazer, certo? A gente vai supor que uma ocasião em que esse lote 156 ele vai ser particionado em dois novos lotes, certo? Ele vai dar origem a dois novos lotes. Vai dar origem a um lote que é metade do anterior, certo? Que é o de esquina aqui agora, e um segundo lote que também é metade do anterior, só que está na posição de meio de quadra referente à via de referência que a gente tinha tomado lá na situação anterior, certo? Bom, quando a gente está fazendo a numeração de lotes, a gente sempre observa um ponto de referência, nesse caso aqui, provavelmente nessa quadra é esse ponto aqui, certo? E a gente continua medindo as testadas, certo? De forma contínua e cumulativa, de forma a observar um sentido de crescimento de testado. Então, se a gente observar aqui, ó, esse lote é o lote 84, porque esse último ponto de testado dele tem 84 metros em relação ao ponto de referência, certo? Esse lote é o lote 96 pelo mesmo motivo. Esse último ponto de testada dele tem 96 metros em relação ao nosso ponto de zeragem, ponto de referência. E assim por diante, lote 108, lote 120. E a gente agora precisa recodificar os dois novos lotes que a gente acabou de gerar, certo? A gente vai atribuir novos códigos para eles. Então a gente já pode ignorar o que a gente tinha, certo? A gente tinha um cadastro para o lote 156 original e a gente vai excluir esse cadastro, ele não vai fazer mais parte da base de dados, porque aquele lote original englobando essas duas áreas, ele não existe mais, certo? Então, a partir do momento que a gente já excluiu aquele cadastro com aquela numeração, a gente precisa agora recodificar os dois lotes que a gente gerou de forma a manter a coerência da base de dados, certo? Então, se a gente está medindo nesse sentido de crescimento, o último ponto de testada do último lote, ele vai ser o mesmo ponto que era o último ponto de testada do lote original, certo? Que é exatamente esse ponto destacado aqui com a bolinha vermelha. Beleza? Se a gente medir aqui, podem confiar, a gente vai chegar no mesmo valor que a gente tinha anteriormente. Então, se a gente medir até nesse ponto aqui, em relação ao nosso ponto de zeragem, a gente vai obter, na trena, o valor de 156 metros, certo? Logo, esse lote que é referente à metade da área do original, ele vai receber o código 156, mas é um novo cadastro, não tem nada a ver com o cadastro antigo, é gerado novamente, então assim, é uma coisa completamente nova, certo? Tendo isso em vista, a gente precisa agora codificar o lote que restou, certo? Que é esse lotezinho de esquina aqui, que é metade da área do original. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa medir do nosso ponto de zeragem até o último ponto de testada do lotezinho aqui de esquina, certo? O último ponto de testada dele, considerando o sentido de crescimento, é o que está destacado aqui em vermelho, certo? Se a gente medir, a gente vai ter o seguinte, que esse ponto aqui, que é o último ponto do lote 120, ele vai retornar para a gente um valor de 120 metros, beleza? E aí a gente precisa medir esses dois segmentos. Se a gente medir, podem confiar, a gente vai chegar em 12 metros nessa testada aqui e 12 metros nessa testada aqui, totalizando 24 metros. Então, esse ponto aqui equivale a 120 metros, que é o último ponto do lote 120, mais 12, certo? Ou seja, 120 mais 24, que é igual a 144 metros, certo? Então, se esse ponto aqui equivale a 144 metros, partindo do nosso ponto de zeragem, esse lote é o lote 144. Observem que na quadra original, antes do desmembramento, não existia nenhum cadastro para o lote 144. Agora vai passar a existir e vai passar a existir um novo cadastro para o lote 156, certo? E é exatamente isso que a gente vai observar lá no QGIS agora. Bom, aqui no QGIS, partindo do ponto que a gente parou na última parte do treinamento, a gente tem todos os lotes cadastrados, todas as unidades cadastradas e também a gente tem a via que a gente gerou cadastrada, certo? O lote de interesse que a gente vai lidar é esse lote 156, beleza? Primeiro, a gente já sabe que ele vai sofrer uma divisão ao meio, certo? Então, se aqui tem 24 metros, vamos até medir aqui para conferir, ó. Se aqui tem 24 metros de testado, 24.002, ele vai sofrer uma divisão exatamente no 12 metros, que é aproximadamente aqui, ó, 11, 12 metros,
certo? Ele vai passar uma linha dividindo ele aqui a 90 graus, uma linha perpendicular, separando ele exatamente ao meio. A gente tem duas formas de fazer isso, certo? Primeiro, a gente pode apagar esse lote, certo? Apagar a geometria desse lote na camada MobiLote. Estou até com ela selecionada aqui, com a edição aberta, certo? A gente pode apagar esse lote e gerar dois novos lotes, beleza? É interessante fazer isso? Talvez. Se for uma região como essa aqui, talvez seja interessante. Os lotes todos padrões, certo? Seguindo um padrão bem definido, todos muito certinhos, geometria deles retangulares, certo? Mas se a gente pegar uma região com lotes um pouco mais irregulares, como essa região aqui, talvez a gente tenha um pouco de problema para não criar brechas ou sobreposição entre as geometrias do lote, certo? Então eu recomendo fazer o seguinte, é uma ferramenta que o QGIS dá, que ela é muito útil e é muito segura de usar, certo? A gente vai fazer através dela. Se a gente apagasse esse lote e gerasse dois novos lotes, também daria certo, a gente só teria que se atentar à numeração deles e tudo mais, mas eu prefiro fazer por essa ferramenta, porque ela é um pouco mais simples de usar, certo? Então vamos lá, vamos fazer através dela. A primeira coisa que eu acho interessante a gente fazer vai ser a gente apagar esse ponto de unidade cadastral aqui, certo? A gente não vai mais utilizar ele, é o que a gente falou lá. Se esse lote aqui ele vai deixar de existir, é como se a gente apagasse todos os registros que a gente tem dele e começasse do zero, certo? Para não gerar confusão, a gente pode apagar esse registro da 156 original aqui e gerar um a partir do que a gente incluir, certo? Vou fazer isso então. Estou com a camada CAD unidade cadastral selecionada, certo? Estou com ela selecionada. Vou habilitar a edição e vou habilitar a ferramenta de seleção, certo? Essa ferramenta de seleção está aqui, ó. Eu posso habilitar essa janelinha aqui através da barra de ferramentas, ó. Cliquei com o botão direito sobre um espaço em branco aqui no menu, certo? E aquela janelinha ali, aquela barrinha de ferramentas é referente a essa linha aqui, tem que deixar habilitado, certo? Barra de ferramentas, deixou habilitado, ela vai aparecer aqui, ó. Tô com a ferramenta de medir ativada, mas ela vai aparecer aqui com essas opções aqui para a gente selecionar, certo? Nessa setinha aqui a gente tem algumas outras opções, ó. Tem como selecionar através de um retângulo, através de um polígono, através de um traço livre e através de um raio, certo? Eu costumo usar essa aqui através de feição mesmo, vai ser o suficiente para a gente. Selecionei ela aqui, agora eu consigo selecionar algumas feições da camada ativa que eu tenho no mapa. Se vocês observarem aqui, ó, o ponto de unidade cadastral que eu estou selecionando, ele está ficando amarelinho com um X vermelho no meio, certo? Significa que ele está selecionado, certo? É a única feição que eu tenho selecionado da minha camada. E eu vou apagar ela. Como que eu faço isso? Depois que eu selecionei, me certifico que só tem ela selecionada. Ó, se eu passar por cima de outro, vai desselecionar essa e vai selecionar essa. Então eu vou selecionar somente essa, certo? Se eu selecionei somente essa, eu posso vir aqui na ferramenta de excluir feições. Ó, excluir selecionado. Pronto. Já não existe mais o ponto 156, beleza? Vou dar um salvo aqui, vou salvar as alterações na camada. E agora a gente vai incluir novamente os dados desses lotes, beleza? O próximo passo vai ser a gente separar as feições. A gente tem o lote original ainda, 156, estou com a camada MobiLote selecionada. Vou vir aqui no identificar feições e vou clicar sobre ele. A gente tem somente um lote, ó, é o mesmo lote ainda. Ele está com os atributos antigos, ó, setor 4, distrito 1, lote 156 da quadra 123, beleza? É esse o lote original que a gente tem. Ainda está aqui com os atributos cadastrados referentes ao lote antigo, certo? Eu vou manter por enquanto, porque a gente não vai apagar isso, beleza? E a gente vai atualizar esses dados nos dois lotes novos que a gente conseguir, beleza? Ok, estou com a camada MobiLote selecionada. E agora, para mim efetuar a divisão dos lotes, é importante a gente se atentar que vai usar a ferramenta correta. Observem que com a camada, a barrinha de digitalização avançada ativa, certo? Estou com ela ativa aqui. Eu tenho aqui essas opções, ó. Opção de digitalização avançada, adicionar em curva e uma série de outras opções para a gente fazer uma digitalização um pouco mais elaborada, certo?
Dentre as opções que a gente tem essas duas ferramentas aqui, ó. Quebrar feições e dividir partes. Elas são bem parecidas, mas essa dividir partes ela é completamente dispensável para a gente não usa ela basicamente para nada. A gente só vai usar essa ferramenta de quebrar feições. Então, muito cuidado na hora de selecionar, para não selecionar essa, porque essa aqui cria uma sobreposição que não é interessante para a gente. Ela cria uma duplicidade que é muito maléfica para o banco de dados, certo? A gente vai usar sempre a quebrar feições, ok? Selecionei a quebrar feições e agora eu já consigo manusear aqui a minha geometria. Depois que eu selecionei a minha quebra-feições, é importante eu deixar isso aqui habilitado, ó. Ativar a ferramenta de digitalização avançada, beleza? Esse quadrozinho aqui com uma régua. Deixei ele avançado, já habilita aqui no meu painel, estou aqui no navegador, do lado aqui aparece a digitalização avançada, certo? Essa janelinha aqui, e é a partir dela que a gente vai trabalhar, beleza? Ok. Vou aqui ó, com a minha ferramenta de aderência ativada também, vou deixar aqui vértice e segmento para todas as camadas, é interessante deixar assim, estou com ela ativa, vou pegar o primeiro ponto aqui ó, do meu lote, na esquina, certo? Selecionei o meu lote, eu vou esticar uma linha aqui ó, em cima do alinhamento. Por que eu estou fazendo isso? Observem esse campo aqui, ó, esse campo que eu vou selecionar agora, ele vai ficar constante, significa que ele dá a angulação do nosso alinhamento, certo? Está em 18,97. É o suficiente esse 18,97 para a gente. Beleza? 18,97 é exatamente o que a gente precisa, certo? Vou fechar aqui agora. Depois que a gente conseguiu o ângulo, e a gente sabe que é 12 metros aqui, beleza? A gente vai selecionar o lote que a gente quer dividir, beleza? Vou de novo pegar a minha quebrar feições, selecionar feições, perdão. Eu vou selecionar o lote, vou passar aqui sobre o lote que eu quero quebrar, certo? É esse lote que eu quero dividir. De novo, vou voltar lá na minha quebrar feições, certo? Isso é para garantir que a gente só vai quebrar a feição selecionada, certo? Se a gente deixar sem selecionar nenhuma feição e por um acaso a gente passar por cima de outro lote sem querer, pode ser que a gente divida dois lotes, né? A gente gera 4 lotes diferentes, o que não é interessante para a gente. Então, eu vou deixar selecionado o meu lote, para que eu não corra risco de eu dividir, por exemplo, o lote 120, certo? Vou dividir somente o lote 156 ao meio, ok? Vou vir aqui agora, ó, na minha quebrar feições, vou selecionar o primeiro ponto, na verdade eu vou selecionar um pouco fora, ó, vou pegar aqui do lado, aqui, certo? Que a gente já tem o alinhamento. Vou pegar aqui, ó, bem próximo do meu vértice, certo? E, de novo, vou travar meu alinhamento em 18,97, 18,97. Vou vir nesse cadeado aqui, certo? Travei. E vou travar minha distância em 12 metros, certo? Vim nesse cadeado aqui, travei. Pronto, ele já vai dar aqui, ó, ele dá um raio, que eu posso ir para os dois lados, certo? O 18,97 está valendo aqui para os dois lados. Mas eu tenho um raio de 12 metros de comprimento, com alinhamento já travado referente ao nosso alinhamento do lote. Então, se eu clicar aqui ó, onde está travada aqui minha aderência, eu já consigo agora uma linha de 90 graus, ó, um alinhamento de 90 graus para a gente dividir o lote selecionado. Eu vou só arrastar aqui ó, meu mouse, vou passar por cima desse lote aqui não tem problema. Observem que está dando um tracejado sobre o lote selecionado em amarelo. É exatamente ali que a gente vai quebrar a minha feição, certo? Então assim, clicou com o botão direito aqui, ó, pronto, já consolidou a quebra. Agora, para efetuar de fato a quebra, eu vou clicar com o botão direito do mouse, certo? Pronto, a gente já quebrou o lote em 2 lotes novos, certo? Vou aqui, ó, desselecionar a minha feição, ó, desfazer a seleção em todas as camadas, pronto. A gente já tem agora 2 lotes diferentes. Vou vir aqui com o Move Lot, ainda está sem salvar a edição, só para vocês observarem que a gente agora vai ter 2 lotes, mas com o mesmo atributo, certo? Vou vir aqui no Identificar Feições. Se eu selecionar aqui o primeiro lote, ó, é o lote 14, 123, 156, certo? Os atributos que ele tem é exatamente os atributos que esse segundo lote tem, certo? O que aconteceu? A gente tem 2 lotes novos, certo? Com os mesmos atributos. Isso não tem problema para o banco de dados, porque o banco de dados faz a indexação conforme esse ID, que é o ISD, ele é gerado automaticamente de forma subsequente, certo? O que a gente tem que fazer agora?
a gente precisa necessariamente corrigir os atributos dos dois lotes, certo? A gente já tem a geometria dos lotes e agora a gente vai tributar da maneira correta. Estou com identificar feições ainda na camada MobLote. Vou pegar o primeiro lotezinho aqui, que a gente sabe que é o 144, e vou alterar os atributos dele. Ó. Ele é o lote do distrito 1, setor 4, quadra 123, lote 144, certo? Ele tem passeio de pedra, esses atributos aqui, como a gente já tinha observado, são atributos fictícios, mas alguns são interessantes a gente se atentar. Por exemplo, a situação do lote. Ele vai continuar sendo um lote de esquina, duas frentes, certo? Ele vai ter duas testadas, beleza? A total de unidades é preenchida automaticamente, a área construída automaticamente. E aqui, ó, também posso consertar o 0144, beleza? Vou dar um OK. Pronto, a gente já tem o nosso lote 144 vetorizado e atributado da maneira correta. Vou fazer o mesmo processo ainda com a minha ferramenta de identificar feições selecionada para o lote 156. Só que esse lote 156 é um cadastro novo, referente à metade do lote anterior. Certo? Ele só vai receber o mesmo número, mas agora o cadastro dele é com atributos diferentes, certo? Ele vai ser o lote 1, o lote do distrito 1, setor 4, quadra 123, lote 156, está correto, certo? O passeio dele é de pedra aqui, que a gente tinha suposto isso. A situação dele agora, ele vai ser um lote de meio de quadra, ele só tem uma testada, certo? Considerando que aqui a gente não tem nenhuma via, ele vai ser um lote de meio de quadra. Então, eu vou vir aqui e colocar meio de quadra, certo? Esses outros atributos aqui a gente pode manter, inclusive esse aqui que está correto. Só dar um OK e pronto. A gente já tem os atributos dos lotes corrigidos e desmembrados, certo? Esse é o procedimento que a gente faz. Vou salvar as alterações na camada. Pronto, já está consolidado, certo? E agora o que resta é a gente adicionar 2 pontos de unidades cadastrais, certo? Tanto para esse lote quanto para esse lote, certo? Eu vou fazer isso. Eu não lembro de cabeça quais são os atributos que a gente supôs lá para esses dois lotes, lembrando que são atributos fictícios, certo? Alguns atributos, mas os essenciais a gente consegue remodelar aqui de forma coesa, certo? Vou pegar a minha camada K de unidade cadastral, com minha edição aberta, vou adicionar um ponto, certo? Vou adicionar um ponto no meio desse lote aqui, que é o meu lote 144, beleza? É o meu lote do distrito 1, setor 4, quadra 123, lote 144, unidade 0, porque a gente ainda está com aquela tese de que todas as unidades são pioneiras, certo? Código do logradouro para ele. A gente vai continuar cadastrando aqui para essa testada principal do 581, certo? Então, vou manter o 581. A seção do logradouro é a 68, certo? Seção 68. O nome do logradouro é a rua 24 de maio, beleza? O número a gente não tem. Complemento a gente tinha colocado o lote vago, só para exemplificar, certo? Nome proprietário, vamos manter ignorado, beleza? CPF, telefone, CNPJ, essas coisas a gente não vai preencher aqui agora. Nem os dados referentes à correspondência, a gente não tem necessidade de fazer isso agora. O CEP também de correspondência é tudo, unidade de correspondência. A ocupação do lote é um lote não construído. A utilização dele, vamos deixar sem uso por enquanto. Delimitação frontal, vamos colocar cerca de arame. A situação do imóvel, vamos deixar sem informação por enquanto. Documentação do imóvel, vamos supor que tem uma escritura registrada. Água Copasa, esgoto Copasa, imunidade não, imunidade TSU não. Testada 1, isso, a testada 1 é interessante preencher. A gente preencheu a testada 1 sendo para essa via aqui, ó, a via 581, seção 68. E ela tem 12 metros. O lote agora ficou de 12 por 12, certo? A testada 1 dele vai ser 12. A testada dele também, a testada 2 vai ser 12, colocar 1,0 só para ficar correto. O código da testada 2 vai ser o código dessa via aqui, ó. Certo? Ó, dessa via aqui. Código 221, seção 588, certo? Código 221, perdão, seção 588, certo? É essa via que a gente tem de frente aqui. Testada 3 não possui. Código de testada 3 também não possui. A área construída da unidade é preenchida depois, automaticamente. PNE não vou preencher. A BITS só para manter aqui. Não tem a BITS. Lançamento englobado, vamos colocar aqui não. Licença de construção, vou colocar aqui ainda não tem. Coleta de lixo sim. Coleta seletiva uma vez por semana.
Inscrição primária a gente não tem, como a gente está gerando agora, certo? Status de recadastramento, vamos deixar recadastrado. A inscrição é interessante a gente colocar 01, 04, 0123, lote 144, unidade 000, e a inscrição a nível de lote é exatamente a mesma, sem os dados de unidade, certo? O bairro do imóvel é a Vila São Francisco. Padrão construtivo vamos deixar nulo e a zona é zoneamento Córrego Pereira. Ok? Já preenchemos aqui os atributos referentes ao nosso lote 144, certo? Vou salvar as alterações, só para ficar coeso. E agora a gente precisa adicionar novamente os atributos para o lote 156, que é metade do anterior original. Beleza? Vou clicar aqui com o botão direito. Ainda estou com a ferramenta aqui de adicionar ponto selecionado. Vou clicar com o botão direito sobre o nosso novo lote. E aqui eu vou atualizar os atributos. Lembrando que o meu QGIS ele fica aqui segurando os atributos que a gente preencheu anteriormente. Vou deixar aqui, ó, 156, é o novo lote, certo? Código de logrador vai mudar. Agora ele está cadastrado, para essa via aqui, ó, 221.478, certo? Então o código logrador para ele vai ser 221, seção 478, beleza? Essa rua aqui eu vou deixar sem nome, porque eu não tenho certeza do nome dessa rua aqui. Depois eu venho aqui e altero, que é até bom que a gente observe um exemplo de alteração de dados, beleza? Vou deixar em branco por enquanto, daqui a pouco eu venho e preencho. Lote vago, ignorado, a gente vai ter que mudar aqui agora, ó, os dados de testada 2, que a gente não tem mais uma testada 2. Antes a gente tinha a testada 1 e 2 para esse lote aqui, agora a gente só tem a testada 1 de 12 metros para a via 221, seção 478, certo? Vou tirar aqui, ó, os dados de testada 2. E pronto, a gente consegue finalizar aqui o nosso cadastro. Vou só atualizar aqui também, ó, a inscrição. Aqui vai ser lote 156, certo? Lote 156. Ele ainda é da Vila São Francisco, zoneamento Córrego Pereira. E é isso, ok? Vou dar um ok. Pronto. Posso salvar? Posso salvar. Mas antes eu quero fazer uma coisa. Eu quero preencher o nome dessa via aqui dentro da minha unidade cadastral, certo? Como que eu faço isso? Eu preciso identificar o nome dessa via. Onde que eu vou identificar o nome dessa via? Na camada da via, certo? A camada da via é a camada TRA trecho arruamento, certo? Estou com a camada TRA trecho arruamento selecionada. Vou no identificar feições e vou passar aqui sobre essa via, certo? Ah, tá. Essa camada não tem o nome. Vou fazer o seguinte, vou puxar a camada que tem o nome, certo? Posso consultar em Mobilogradouro, ou então eu posso vir aqui no navegador, lá na minha conexão no PostGIS, vou puxar uma camada que tenha nome de via, certo? Conceição, vou abrir aqui Conceição, vou vir aqui em IPTU. IPTU tem um eixo PGV aqui que ele tem nome de via, certo? Vou puxar aqui a camada eixos PGV, certo? Puxei a eixos PGV, vou no meu identificar feições, estou com ela selecionada, certo? Vou passar aqui sobre a minha via, certo? O nome da via é rua sem nome, ó. No final a gente tem aqui o campo de nome para essa via. Essa via ela não tem um nome atribuído a ela, está rua sem nome. E eu vou fazer isso aqui no meu CAD de unidade cadastral. Vou voltar na minha CAD de unidade cadastral, vou passar o identificador de feições, ainda estou com ele selecionado sobre a minha CAD de unidade cadastral. Já vai habilitar aqui o mesmo formulário que a gente preencheu agora há pouco, certo? E eu vou alterar aqui o nome do logradouro. O nome do logradouro é rua sem nome, certo? Vou dar um OK. Vou salvar as alterações na camada e assim está efetuado o meu desmembramento, certo? Em 2 lotes novos, o lote 156 original que a gente tinha, beleza? Essa última parte que a gente fez, de consultar o nome de uma via e alterar no CAD de unidade cadastral, isso pode ser feito para qualquer outro tipo de dado, certo? É até interessante a gente ter exibido isso aqui, porque se for necessário alterar algum dado em alguma camada, basta a gente selecionar a camada, habilitar a edição, vir no identificador de feições e passar sobre a camada, que aí já vai habilitar aqui o formulário de atributos e a gente consegue alterar qualquer atributo dessa camada, certo?
E é isso com isso a gente conclui a nossa parte de desmembramento de lotes. Beleza? Bom, aqui para finalizar esse primeiro momento do treinamento, a gente precisa tratar agora das unificações de lote, certo? Como que a gente vai trabalhar com unificações de lote? Primeiro, a gente vai supor uma ocasião em que, por exemplo, o lote 108 e o lote 96 sejam unificados, eles sejam remembrados, certo? Então, esses lotes eles vão deixar de ter um limite em comum, então o limite que existia entre eles vai deixar de existir. E a gente precisa considerar que vai ser gerado um novo lote, englobando toda a área, certo? Um novo cadastro para essa área destacada em vermelho, que era referente aos dois lotes menores originais, certo? Então, a gente vai precisar apagar os registros, os cadastros, tanto do lote 108 quanto do lote 96, beleza? Se a gente apagou os cadastros do lote 108 e 96, a gente precisa recodificar essa área, certo? A gente tem um lote maior agora e ele precisa receber um novo código, beleza? Como que a gente faz a recodificação desse lote? Primeiro, definimos de novo o sentido de crescimento da numeração de testadas, certo? Então, o nosso ponto de origem da quadra provavelmente é esse ponto aqui, e a gente começa a contar o valor de testado do lote de forma cumulativa nesse sentido, no sentido da seta, e a gente vai chegar aqui, ó, lote 68, lote 76, lote 84, e a gente precisa medir até o nosso ponto de interesse, o último ponto dessa área que a gente vai cadastrar sendo um lote unificado. Seria esse ponto destacado em vermelho, beleza? Se a gente fizer isso, a gente vai identificar que esse ponto destacado em vermelho ele vai receber o código 108, certo? Se a gente medir aqui, ó, esse ponto aqui é o mesmo ponto que o lote 108 antigo, o primeiro lote 108, que era metade dessa área aqui, ele tinha esse mesmo ponto aqui, sendo o último ponto de testado, certo? Só que agora, o cadastro para o lote 108, ele vai receber atributos diferentes, ele vai receber uma área também diferente, certo? É o mesmo código, mas com cadastro diferente. E é isso que a gente vai observar aqui agora no QGIS. Certo? Bom, aqui no QGIS eu estou com os meus lotes 108 e 96 representados, cadastrados aqui, com seus pontos de unidades cadastrais. E o que a gente vai fazer agora é exatamente a unificação desses lotes. Bom, tem duas formas da gente fazer isso, assim como na questão do desmembramento, certo? Quais são essas duas formas? Primeiro, a gente pode excluir um dos lotes, por exemplo, excluímos aqui o lote 96 e ajustamos a área do lote 108 aqui para o nosso lote 96, certo? Para englobar a área do nosso lote 96 e a gente depois vai lá e altera os atributos, tanto do lote quanto da unidade cadastral do 108, certo? Ou então inserimos um novo ponto de unidade se a gente apagar os dois pontos de unidades cadastrais existentes, certo? A outra forma seria da gente apagar os dois lotes e cadastrar um lote novo, englobando toda a área referente à unificação, certo? Vou fazer das duas formas aqui para ficar bem representado. Bom, primeiramente, eu acho interessante a gente apagar os dois pontos de unidade, depois a gente entra com esses pontos de unidade novamente, certo? Vou apagar esses pontos de unidade para a gente não fazer nenhum tipo de confusão. Vou alternar a edição, certo? Na minha camada K de unidade cadastral, certo? Depois que eu alternei a edição da minha K de unidade cadastral, eu vou usar a ferramenta de seleção, que a gente já apresentou aqui, certo? Vou selecionar, ao mesmo tempo, os dois pontos, certo? O ponto 108 e o ponto 96. Se tivesse algum ponto aqui próximo, talvez selecionaria junto. Então, pode ser que seja mais interessante usar essa ferramenta de seleção através de polígono, certo? Vou fazer isso, ó. Só vocês ir clicando aqui em volta dos pontos, a gente consegue contornar de forma melhor. Acabou a seleção, dá um botão direito, está selecionado, certo? Está selecionado o lote 108 e o lote 96, perdão, os pontos de unidade do lote 108 e 96, ok? Vou apagar esses dois pontos de unidade, vou excluir o selecionado, beleza? Fiz isso. Qual que é o próximo passo? O próximo passo seria exatamente salvar as alterações, obviamente, né? E vir aqui na camada Move Lote, abrir a edição para a gente excluir esse lote aqui, ó. A gente vai excluir esse lote e vai ajustar a área desse lote para englobar toda a área unificada, certo? Como que eu excluo uma geometria de lote? Da mesma forma que a gente exclui a geometria de unidade cadastral.
A gente alterna a edição, abre a edição, seleciona, eu posso selecionar através de um polígono, através de uma seleção livre, mas eu quero selecionar exatamente esse lote. Posso dar um delete no teclado, eu posso vir aqui no excluir selecionado, certo? Vou dar um delete. Pronto, já não tem mais lote aqui, ó. Vou até tirar aqui a minha ortofoto para ficar mais visível. Eu tenho um lote aqui, mas eu não tenho um lote aqui, certo? O que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar o limite desse lote para que ele encontre exatamente esse outro limite aqui, certo? Eu vou fazer com a ortofoto desligada, que vai ficar bem mais visível, certo? Vou aqui com a minha camada Mobilote, vou alternar a edição, deixar a edição alternada aberta, certo? Vou pegar a ferramenta de vértice, essa ferramenta que a gente vai utilizar. Selecionei a ferramenta de vértice, ó. Quando eu passar por cima da minha linha aqui, posso dar um botão direito, ó, que ele vai travar para mim alterar somente os vértices desse lote aqui, certo? Cliquei com o botão direito, se vocês observarem, quando eu passo por cima da linha novamente, habilita um maisinho aqui, ó. Você vê esse maisinho aqui é para a gente adicionar um novo vértice. Se eu clicar nele, ó, eu consigo arrastar um novo vértice para qualquer lugar do mapa. Eu vou vir aqui com a ferramenta de aderência ativa, vou selecionar de novo o meu vértice aqui no limite para onde eu quero trazer o meu lote, certo? Vou fazer de novo, vou no maisinho, vou vir aqui no Mobilote, certo? Vou dar um Ctrl Z aqui, ó, que também daria para mim fazer exatamente essa modificação aqui, ó, certo? Só arrastar um vértice. Mas eu acho mais interessante a gente manter o máximo de dados da geometria original, então eu vou adicionar um vértice e vou trazer para cá, certo? Feito isso, eu já tenho um lote que engloba toda a minha área. Vou voltar aqui na ortofoto, certo? Então, antes eu tinha dois lotes aqui, divididos ao meio, né, nesse caso, e agora eu tenho somente um lote. O que eu preciso fazer? Eu preciso alterar os atributos desse lote de forma que fique coerente, certo? Vou aqui, ó, no Mobilote, identificador de feições, vou selecionar em cima do meu lote. Bom, esse lote aqui, ele vai continuar sendo o código 108, certo? Como a gente viu lá na apresentação, esse código vai ser o 108 porque o último ponto de testada é o mesmo ponto de testada que o lote menor 108 antigo original possuía, certo? Então aqui está certo, está correto. Vai continuar sendo um lote de meio de quadra, se fosse necessário a gente alteraria isso, certo? E aqui, ó, a gente vai mudar, na verdade não vai ser necessário mudar nada nesse caso, né? Porque aqui já está correta a inscrição, beleza? Posso dar um OK, tá? Eu salvaria as edições na camada, mas eu não vou fazer isso. Eu vou deixar sem salvar, que depois eu vou fazer da maneira excluindo um lote e adicionando um novo lote, certo? Vou voltar na minha camada de unidade cadastral, edição aberta, adicionar um novo ponto. Para mim adicionar um novo ponto, clico no meio do meu lote e aqui eu entro com os atributos, ó, certo? Os atributos do lote que eu estou adicionando. Seria o lote do distrito 1, setor 4, quadra 123. Esse lote vai ser o 108. E a unidade vai ser a unidade 0, certo? Que a gente partiu da premissa que cada lote vai ter somente a unidade pioneira, certo? Bom, código de logradouro vai ser o da minha via, que a gente cadastrou também, 581, seção 68, certo? O nome do logradouro é minha rua 24 de maio, certo? Número a gente não tem, complemento ainda é um lote vago, certo? Dados do proprietário, vou colocar ignorado, só para representar que a gente não tem esses dados de proprietário, nem dados de correspondência, assim como a gente estava considerando anteriormente. A ocupação do lote continua sendo não construído, sem uso. Delimitação frontal, vamos manter a cerca de arame. Situação do imóvel sem informações. Documentação do imóvel, vamos manter a escritura. Copasa, água e esgoto da Copasa. Não é imune nem de TSU nem de PTU, certo? E a testada 1, anteriormente, a gente tinha dois lotes com testada de 12 metros. Logo, agora a gente tem um lote com testada de 24 metros, certo? Então a minha testada vai ser de 24 metros. E eu não tenho uma segunda testada. Se eu tivesse, eu poderia cadastrar ela aqui da mesma maneira, certo? Se eu não tenho segunda, nem terceira, nem quarta testada, a gente pode pular aqui para os dados de habits e etc. A gente não vai preencher PNE, nem número de numeradores, a área construída é preenchida automaticamente. E a gente pode vir aqui para o habits, vamos manter um habits de não tem nenhuma edificação ali. Lançamento englobado não, licença por construção por enquanto não, só alguns dados ilustrativos, certo? Coleta de lixo sim, uma vez por semana e ok, vamos manter recadastrado.
o bairro do imóvel é o Vila São Francisco. Vila São Francisco. Certo? E o zoneamento é o zoneamento Código Pereira. Zoneamento Córrego Pereira. Certo? Posso dar um OK aqui e já vai estar inserida a minha unidade cadastral. Beleza? Não vou salvar, na verdade eu não preenchi a inscrição. Deixa eu voltar aqui, selecionei aqui, ó, deixa eu fazer com calma. Cada unidade cadastral, selecionei aqui o meu identificador de feições. Vou na minha inscrição e vou colocar minha inscrição, que é 01, 04, 0123, 0108, 000, certo? E a inscrição a nível de lote é exatamente a mesma coisa, só que sem os meus dados de unidade. Pronto? Ok, a gente já tem aqui novamente um ponto de inscrição adicionado, certo? Um ponto de unidade cadastral adicionado, beleza? É exatamente isso que é interessante para a gente fazer. Poderia agora salvar as alterações em cada unidade cadastral em Move Limit Lote, mas eu não vou fazer isso. Eu vou sair sem salvar, certo? Porque eu quero que volte o original, que é exatamente aqui, ó, onde a gente tinha os dois lotes ainda divididos, certo? Vou fazer da segunda forma que é possível a gente fazer. Eu vou habilitar a edição em Move Lote, vou pegar aqui a ferramenta de seleção, eu vou excluir os dois lotes agora, certo? Vou selecionar os dois, vou dar um delete. Beleza? Dei um delete no teclado, já não tem mais nenhum lote aqui. Pronto. E aqui agora eu vou adicionar um novo lote englobando a área completa, certo? Dessa forma aqui, ela é interessante fazer para locais que sejam mais padrão, certo? Lotes mais regulares, de forma retangular, assim é mais tranquilo de fazer, ok? Normalmente a gente faz pela ferramenta de vértice. Bom, para adicionar um novo lote, vou habilitar a ferramenta adicionar polígono e vou selecionar com a minha ferramenta de aderência ligada, vou selecionar os vértices limitantes, certo? Os 4 vértices que eu tenho interesse, vou dar um botão direito e aqui eu entro com os atributos do meu lote, que seria distrito 1, setor 4, quadra 123, o meu lote é o lote 108, certo? Passeio, não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que estava como pedra. Situação do lote, ele é meio de quadra. Topografia, plano. Pedologia, firme. Total de unidades do lote a gente pode deixar em branco. Status é um recadastrado. E a inscrição a nível de lote seria isso aqui, certo? Pronto, já tenho novamente o meu lote incluído. E eu vou fazer o que agora? Salvar as alterações na camada. Vou vir em CAD unidade cadastral. Habilitar a edição para adicionar um novo ponto de unidade cadastral, certo? Cliquei para adicionar um novo ponto de unidade cadastral. Vou conferir os atributos aqui, porque já estão com os atributos que eu preenchi da última vez, que eu estava inserindo o ponto de unidade cadastral, certo? Lote 108, quadra 123, tudo corretinho, rua 24 de maio, atestado de 24 metros, certo? Vou preencher aqui só a inscrição, ó, que deve estar em branco, exatamente. A inscrição, ó, 108.000, inscrição a nível de lote, só até o 108, certo? Feito isso, posso dar um OK. E eu já tenho novamente o meu remembramento de lotes concluído, certo? Essa é a ideia para a gente fazer, vou só salvar alterações da camada aqui. Essa é a ideia para a gente fazer desmembramento, remembramento e edição de atributos também. A gente fez a edição de alguns atributos aqui, tanto em CAD, unidade cadastral, quanto em Mobilote, certo? E a mesma lógica que a gente faz para CAD, unidade cadastral, Mobilote, a gente pode fazer para edificação, a gente pode fazer para arruamento, a gente pode fazer para uma série de camadas. A ideia é essa, ajustar os atributos dentro de uma camada, ajustar a geometria de algumas feições dentro dessa camada e assim por diante. Dessa forma a gente consegue promover a manutenção da nossa base cartográfica cadastral, manter o cadastro atualizado, otimizando o tempo de vida útil dele, certo? Com isso a gente pode encerrar por aqui, acho que é o suficiente e estamos à disposição para qualquer dúvida.